abrir as Bíblias em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, nós estamos a estudar o Evangelho de Mateus e chegamos agora a uma secção que é o Sermão do Monte, que tem os capítulos 5, 6 e 7. E vamos hoje para o capítulo 6, versículos 16 a 18, já estamos a prosseguir, e diz: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Portanto, estamos aqui em Mateus capítulo 6, é uma secção nova do Sermão do Monte, em que Jesus aqui começa a mostrar a figura, o retrato de um crente, como nós, que tem a sua vida no mundo, mas vive-a na presença de Deus. O crente que vive dependente do Senhor, submisso aos caminhos do nosso Deus. E ao lermos todo este capítulo, nós iremos ver, e já começámos a ver isso, a repetição de uma referência a Deus como Pai. Jesus refere várias vezes vosso Pai, teu Pai, Pai Celestial que vê em secreto. E o que é que Jesus quer mostrar com esta repetição? Quer aqui mostrar o facto de que o crente continua a viver a sua vida com as características que ele já enunciou, que começou lá com as bem-aventuranças, e também com as características que o Senhor Jesus, a pouco e pouco neste sermão, vai mostrando. Vai-nos mostrando o que é a vida de um filho de Deus. E vejam aqui, uma vez mais, desde o versículo 1 deste capítulo 6, a repetição de uma realidade que às vezes nós esquecemos. Jesus diz, teu Pai que vê em secreto. E às vezes esquecemos disso, que estamos a viver, Jesus está a dizer, vivemos a nossa vida num mundo perante o nosso Pai que vê em secreto. E isto é algo que nós jamais deveríamos esquecer, em especial para aquilo que Jesus está aqui a dizer, que é para que possamos combater a tendência exibicionista que muitos crentes têm. Por isso que nós possamos viver a vida cristã no nosso mundo com a consciência de que estamos sempre, não estamos escondidos de Deus, não estamos ocultos a Deus, mas sempre na presença e aos olhos do nosso Pai Celestial que tudo vê e tudo ouve. Ouve as nossas orações, que nós já vimos, e vê tudo aquilo que nós fazemos. E agora aqui nós chegamos à terceira área da vida cristã que Jesus nos quer ensinar. E se tivermos em atenção, todas estas áreas que Jesus aqui refere têm como ponto principal um erro que é o do exibicionismo, da vaidade humana e carnal, que é o querer mostrar aos outros, não a Deus, não tanto mostrar a Deus, mas mais aos outros, a vaidade de ser um crente grande, que dá grandes ofertas, que ora muito e que jejua muito. E então, depois das ofertas, que foi lá o início do versículo 1, das dádivas, depois da oração, eis agora aqui uma questão que tem a ver com a nossa disciplina pessoal na vida espiritual, que é o jejum. O jejum. Para muitos crentes, esta questão do jejum é uma prática que quase desapareceu do seu dia-a-dia.
e até mesmo às vezes dos próprios pensamentos e considerações. Realmente existe o jejum. Por isso, qual é o lugar que ocupa o jejum na nossa perspectiva cristã? Já jejuámos biblicamente alguma vez? Vamos então hoje considerar aquilo que Jesus nos quer ensinar sobre o jejum bíblico. O que é o jejum? A palavra que é aqui usada na Bíblia, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, para jejum, refere-se a quê? A uma abstinência de alimentos, e até pode ser também de líquidos, abstinência de alimentar o nosso corpo durante um determinado tempo. Mas jejum também significa, como iremos ver, afligir a alma. Portanto, o jejum é uma prática espiritual, é bíblica. Infelizmente tem perdido muito o interesse da parte dos crentes na comunhão com Deus. Isso talvez até seja um sinal dos nossos tempos que se pautam por uma disciplina muito fraca. O jejum bíblico exige, de facto, disciplina e exige espiritualidade. O jejum é uma prática espiritual, exige espiritualidade. O que é que faz o jejum? O jejum, que é aquela decisão de não se alimentar, não comer. O jejum tem o objetivo de preparar o nosso corpo e, essencialmente, o nosso espírito, de nos preparar para nós nos entregarmos de uma maneira mais profunda à comunhão com Deus, em oração, em meditação, e que nós nos desligamos das nossas necessidades humanas, carnais, mundanas, como sejam o alimentar o nosso corpo de comida e de bebida. Isto é o que é o jejum. Vamos ver um pouco da história do jejum nas Sagradas Escrituras. Foi Deus que determinou ao seu povo, o povo de Israel, a prática do jejum. Não é uma invenção humana. Deus deu a lei a Moisés para os filhos de Israel e eles receberam nessa lei a ordem de jejuar uma vez por ano. Na lei que Deus deu a Moisés para a nação de Israel, Deus deu a ordem de que tinham de jejuar uma vez por ano, que era no dia da expiação, que é um dia muito importante para Israel. E esse jejum era um estatuto perpétuo, era obrigatório. Não era facultativo, era obrigatório. No Antigo Testamento. E em Levítico 16, versículos 29 e 31, nós lemos assim: E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas. É uma expressão que aponta para o jejum. Afligireis as vossas almas. Nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. É um sábado de descanso para vós e afligireis as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo. Portanto, esta determinação na lei de Moisés para um jejum por ano obrigatório no dia da expiação. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, aos dias do Novo Testamento, nós descobrimos em Israel, nos Evangelhos, que os fariseus, que eram os líderes, a liderança da nação, costumavam jejuar não uma vez por ano, mas 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Mas Deus não determinou essa prática. Então isso mostra qual é a tendência das pessoas religiosas. Será sempre ir além daquilo que está escrito na palavra de Deus. Era assim com os fariseus. Deus tinha determinado um dia por ano, no dia da expiação, de jejum. E eles vangloriavam-se e exibiam-se porque diziam que jejuavam 2 vezes por semana. O jejum é bíblico,
porque o Senhor Jesus começou o seu ministério depois de ser batizado com jejum por 40 dias e 40 noites, quando foi tentado por Satanás. O Senhor também recomendou aos seus discípulos o jejum, mas quando ele partisse deste mundo, e vemos isso em Mateus capítulo 9, versículos 14 a 17. Há uma ocasião em Marcos 9, 29, em que, para expulsar um demónio que estava a afligir uma pessoa, Jesus diz o seguinte: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Portanto, podemos aqui ver não apenas o poder da oração, mas o poder combinado de oração e jejum. Uma pergunta: qual é o propósito então do jejum na vida do crente? Voltando aqui para o Sermão do Monte, capítulo 6, versículo 16, Jesus está a falar e diz: e quando jejuardes. Vamos então ver aqui a prática sobre o jejum no Novo Testamento. Iremos ver que não há nenhum mandamento específico para a prática do jejum no Novo Testamento. Temos aí exemplos da prática da Igreja, que continuou a ver o valor e a praticar o jejum. Portanto, esse jejum que é a abstinência dos alimentos, em que o crente vai jejuar porque tem um objetivo espiritual. É isso que nós vemos aqui no Novo Testamento. Há um objetivo, um propósito espiritual, e os crentes, a Igreja no Novo Testamento, vai não apenas orar, mas também jejuar. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Quando a Igreja, por exemplo, tinha que tomar uma decisão importante, oravam e jejuavam. Temos esse exemplo da Igreja de Antioquia, quando o Espírito Santo lhes mostrou que teriam de enviar Barnabé e Saulo como missionários. Na primeira viagem missionária, a Igreja fez isso depois de oração e jejum. Lemos isso em Atos capítulo 13, versículos 2 e 3. Diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Portanto, a Igreja de Antioquia orou e jejuou para poderem corretamente e receberem a orientação do Espírito Santo para enviarem missionários. O apóstolo Paulo diz que praticava muito jejum. Ele diz isso em 2 Coríntios 6:5, onde ele refere aquilo que o seu testemunho, e ele diz: nos jejuns muitas vezes. E ao longo dos tempos do Novo Testamento, desde o início da Igreja, o povo de Deus sempre viu o jejum como algo com imenso valor espiritual. Aqui no versículo 16 do Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus diz: e quando jejuardes, o Senhor já está aqui a partir do pressuposto que é normal o crente jejuar. Não disse se jejuar, diz quando vocês jejuarem. Portanto, o Senhor pressupõe já aqui que o jejum é importante, é normal fazer parte da vida cristã e deve fazer parte da vida do crente, quando jejuardes. Isto não significa que nós devemos sempre jejuar. Não temos nenhum mandamento para jejuar sempre. Mas a olhar para o jejum como sendo algo excepcional, é algo especial, em que o crente põe em prática o jejum porque tem uma finalidade especial. Por exemplo,
o rei Davi. Em 2 Samuel 12:16, o rei Davi jejuou alguns dias por causa de uma doença grave do seu filho. O profeta Daniel jejuou quando ele procurou especial orientação de Deus. Eu vou ler o que é que, voltando a Davi, o que é que nós lemos? Numa ocasião em que o filho dele estava muito doente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado em terra. Daniel capítulo 10, podem ler em casa também, como ele orou por vários dias, numa ocasião muito importante para ele. O apóstolo Paulo e Barnabé, que saíram como missionários depois da igreja de Antioquia orar e jejuar, eles plantaram igrejas, edificaram essas igrejas e depois levantaram a liderança. Nomearam os líderes da igreja. Nós lemos lá em Atos capítulo 14, versículo 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, era a prática, estabeleciam as igrejas, ensinavam e depois elegiam, escolhiam os líderes. Orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Portanto, a igreja orava para Deus os orientar na escolha certa dos líderes da igreja. Outro exemplo, a rainha Esther, que casou com o rei Assuero, quando ela soube que tinha sido um decreto do rei para matar todos os judeus do seu império, a rainha Esther pediu para que todos jejuassem enquanto ela ia pedir clemência à presença do rei Assuero. Lemos em Esther capítulo 4, versículos 15 e 16. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, junta a todos os judeus que se acham em Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Era uma situação muito difícil. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Portanto, vejam o valor e a importância do jejum com a oração. O que nós estamos aqui a ver é o jejum é para Deus. O jejum não é para as pessoas que estão à nossa volta. É para o Senhor. Nós estamos a mostrar a Deus quando jejuamos que temos um propósito muito importante, uma necessidade premente e por isso, juntamente com a oração, jejuamos. Portanto, se qualquer um de nós tem um assunto grave na sua vida ou na vida de alguém que é seu conhecido, que é seu familiar, nós podemos decidir ir à presença do nosso Pai que está nos céus, como Jesus aqui diz, implorando, rogando pela misericórdia de Deus para que o Senhor possa atender às nossas súplicas. Então nós afligimos a nossa alma, que era a expressão do Antigo Testamento, afligimos a nossa alma com jejum para nos entregarmos mais profundamente à oração e à súplica, buscando a misericórdia de Deus. Vamos ver agora aqui, também no Sermão do Monte, motivos e maneiras erradas de jejuar. Jesus traz aqui esta orientação e vai-nos dizer aqui o erro que havia no jejum. E vai dizer qual é a maneira certa. Ele fez o mesmo sobre a oração e sobre as ofertas. Quer dizer, coisas simples, dar a nossa oferta, orar, jejuar. E achamos que isso não tem dificuldade nenhuma e eu sei muito bem como é que devo fazer, mas Jesus está aqui a dizer. E alertou aqui, olha, mas se fizeres assim estás a fazer mal.
Tens de fazer desta maneira. Então vamos ver aqui. Jesus diz, versículo 16, quando jejuardes, olha, não vos mostreis contristados, como os hipócritas. Olha, está logo aqui Jesus a dizer, quem está a jejuar mal é um hipócrita. Porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 18. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto. O que é que Jesus estava aqui interessado em nos ensinar? Que o mais importante é que não devemos jejuar com o objetivo de sermos vistos pelos homens. É fácil. Aquela vaidadezinha e os outros saberem, vou aqui arranjar uma maneira dos outros saberem que eu estou a jejuar. Bem, a prática. E Jesus diz, é só entre ti e Deus. A não ser que a igreja decida, como Esther, há depois diversas situações. Pode uma igreja decidir numa situação muito grave, que uma igreja peça a todos para orarem e jejuarem. Mas aqui Jesus está a mostrar-nos e orientar-nos sobre a prática bíblica do jejum. Por isso, vamos ver aqui alguns motivos errados, que é jejuar de maneira mecânica, para ter, às vezes, um resultado rápido. Como dizer, eu vou jejuar e Deus vai fazer. A gente às vezes ouve, olha, houve uma igreja que passaram a noite inteira a orar e jejuar, e depois um grande avivamento, e a igreja isto e aquilo, aquilo outro. Vamos também fazer. Ou seja, jejuar de uma maneira mecânica para ter assim um resultado rápido não é bíblico. Jejuar porque sou crente, está na Bíblia, e portanto também vou jejuar. Ou estou a cumprir um plano, um programa que eu tracei, e então vai fazer parte da minha rotina, jejuar. Ou seja, jejuar por jejuar não está de acordo com a orientação da palavra de Deus. Ou achar que o jejum que é uma dieta que faz bem à saúde. São coisas distintas. O jejum bíblico é algo único e diferente. E pelas palavras de Jesus aqui, versículos 16 e 18, Jesus está aqui, sobretudo, a trazer este erro. Não vos mostreis contristados como os hipócritas. Ou seja, ter uma presença, está a jejuar e quem olha vê ali qualquer coisa e as pessoas vão perguntar e a pessoa vai dizer, desfigurar o seu rosto para parecer, mostrar aos outros que está a praticar o jejum. Jesus diz, não, jejua, mas de maneira a não parecer aos outros que estás a jejuar. Fazer o jejum com verdadeira espiritualidade. Naquele tempo, os fariseus não se lavavam, não cuidavam da sua aparência e desfiguravam o rosto, às vezes até punham cinza na cabeça para as pessoas saberem o que é que estava a acontecer. Chamavam a atenção, ou seja, estavam ali a mostrar uma aparência assim muito miserável, muito infeliz, para que os outros dissessem, é porque ele está a jejuar, é uma pessoa muito espiritual, não é? 2 vezes por semana, ou 3, ou está sempre a fazer aquilo, é muito, muito espiritual. E Jesus diz aqui, quem faz o jejum dessa maneira diz, versículo 16, no fim, já receberam o seu galardão. O prémio já recebeu o louvor dos homens. Já foi reconhecido pelas pessoas, mas não adiantou nada perante Deus. É uma certeza que Jesus deixa aqui. Quem quer receber o louvor da parte das pessoas é a única recompensa que tem. Não vai ter recompensa da parte de Deus. Porque Deus vê os segredos dos nossos corações e sabe aquilo que vai no nosso coração. E Jesus disse em Lucas 16:15
que aquilo que de entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Então aqui, para concluir, vamos ver, esta é a maneira errada de jejuar, vamos ver a maneira certa de praticar o jejum. É fazer exatamente ao contrário daquilo que Jesus disse aqui atrás. O jejum que Deus aceita é espiritual, não envolve da parte de nós assim, um esforço distorcido como faziam os fariseus. Nós agimos naturalmente, fazer todo o possível para esconder que estamos a jejuar e até fazer ao contrário. Diz aqui, olha, versículo 17, não te mostres triste, como fazem os fariseus. Faz ao contrário. Quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, põe-te assim mesmo como quem está muito feliz e muito bem. Pode estar muito mal, mas põe-te com boa aparência. Porque isso vai mostrar uma dedicação a Deus, estamos a fazer para Ele, e assim vamos agradar a Deus, porque estamos exclusivamente a procurar a glória e a honra do nosso Pai. E Jesus dá aqui uma certeza. Ele assegura aqui a recompensa do crente que procede desta maneira. Como diz o final do versículo 18. Teu Pai que está em secreto, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Esta é a maneira certa de praticar o jejum. Em conclusão, há muito poder no jejum bíblico. Há poder na oração com jejum. É a Bíblia que assim o ensina. É a Bíblia que nos ensina isso. Mas, quer naquilo que Jesus já aqui enunciou, na prática da oração, na prática das ofertas, a única coisa que é importante é não sermos hipócritas, não darmos nas vistas, não queremos ser elogiados, reconhecidos publicamente, é praticar a nossa fé, o nosso cristianismo, mas para não sermos vistos pelos homens e recebermos os elogios da parte deles. Jesus aí diz que não tem qualquer valor espiritual aos olhos do nosso Pai que está nos céus. Mas aqui, se jejuarmos humildemente para a glória de Deus, para sermos vistos e ouvidos unicamente pelo nosso Pai, vamos ter a sua aprovação e o seu galardão e a sua recompensa. Jesus diz aqui claramente que o nosso Pai, teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Amém. Muito bem.